Graças e paz, irmãos. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, que vai falar do arrependimento para a vida. 2 semanas atrás, que semana passada nós não tivemos o estudo, nós vimos as 2 primeiras sessões. O que a gente pôde aprender dentro delas? A gente viu que arrependimento, dentro do contexto bíblico, porque tem o arrependimento dos cinemas, das novelas, o casal vai lá e briga, depois se arrepende de brigar, aí vai um correndo atrás do outro, no aeroporto, na rodoviária, aí tem aquelas cenas todas, e tal. Não é esse tipo de arrependimento que a Bíblia está falando, não é um sentimento de remorso ou um medo de castigo. Hoje Daniel fez alguma coisa lá na escola, um colega dele falou um palavrão, e ele falou assim: eu não vou falar esse palavrão, porque se eu falar, eu vou apanhar, do senhor, de você, Aí eu falei: você não deve falar porque você vai estar com medo de apanhar, você deve falar porque você não deve falar uma palavra dessa, Então não é arrependimento com medo de algum castigo, é um ato da mente, do coração e da vontade, que reconhece o pecado como algo que é ofensivo a Deus. E aí olha para Cristo, para a misericórdia de Cristo, e se volta para viver em obediência. Ele reconhece a gravidade do pecado, desde os menores até os maiores. Nós vamos ver isso aqui. Porque o pecado, ele fere um Deus que é santo. Nós vimos também que o arrependimento, ele não é a causa do perdão, mas ele vai se manifestar em uma vida de confissão, uma vida de transformação prática, na vertical e horizontal, tanto para com Deus quanto para os nossos irmãos. Na sessão 1, falou lá que o arrependimento é uma graça evangélica. Por quê? Porque é dado por Deus, nós vimos lá no texto de Atos 11, 18, é fruto da obra redentora de Cristo, e é despertado pela pregação do Evangelho. E aí ele liga aqui com o capítulo 10, se não me engano, que vai falar da vocação eficaz, com o capítulo 14, que vai falar da fé salvadora também. Na sessão 2, a gente viu que através do arrependimento, nós vamos abandonar o pecado e nos voltar para Deus, voltar para o Salvador. Porque o arrependimento verdadeiro, ele começa dentro de nós. Não é medo de uma condenação, mas é uma profunda percepção da natureza ofensiva do pecado contra Deus. Não vai nos deixar na tristeza pelo pecado, mas vai nos levar à esperança e à confiança na misericórdia de Deus em Cristo Jesus. É odiar o pecado, é sentir dor pelo pecado. Não apenas pela consequência dele, não apenas pelo castigo que ele pode trazer. Então, por isso que ele não é apenas emocional ou interno. Ele vai se manifestar na ação, na vida prática. Boa, meu garoto, obrigado. Então, ele vai começar com a consciência do pecado como ofensa contra Deus, e aí ele vai se voltar para Deus, sendo alimentado pela esperança na misericórdia dele, produzindo ódio real ao pecado, nojo, aversão, ao pecado, e vai nos conduzir a uma mudança prática de vida. E aí a gente entra na sessão 3. São 6, eu vou tentar hoje ir no máximo que eu conseguir. Que horas agora? 8h14. A sessão 3 vai dizer lá o seguinte: ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Tem alguns textos bíblicos, nós vamos abrir à medida que formos passando aqui. Então, o arrependimento, ele é como se fosse uma autossatisfação ou a causa do perdão. É o arrependimento que salva, irmão? Não é essa pergunta aí, ela não tem uma resposta positiva.
Arrependimento é uma obra da graça de Deus que nos tira, lembra Salmo 40? Nos tira do lamaçal de nosso pecado e desespero e nos põe no caminho estreito que conduz a Deus e à vida eterna, né? Então, essa é a obra, essa é a graça evangélica, como diz a seção 1, que nos dá o arrependimento. Mas até que ponto a nossa salvação depende do nosso arrependimento? Porque ela não é a causa, né? Mas não deve existir arrependimento? Né? Então, ela tem ali uma importância dentro da nossa salvação, né? Como que a confissão diz? Ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado ou em qualquer sentido a causa do perdão dele. Aqui é uma advertência clara para nós, contra um erro muito comum, de imaginar que o nosso arrependimento por si só compensa o pecado ou merece o perdão. É por isso que vai combater que a teologia católica do purgatório, porque dentro dessa ideia, as obras que se faz durante essa terra, elas podem não ser suficientes. E depois, se você estiver lá no purgatório, você precisa se arrepender mais ainda, para você poder sair de lá ou alguém te tirar de lá. O arrependimento ele é necessário para a nossa salvação. Vem através do convencimento do Espírito. Mas ele não é meritório para a nossa salvação. Ele é condição, mas não é causa, mas não causa do perdão. E aí não há penitência, não há lágrimas, não há boas obras suficientes para apagar a culpa diante de Deus. Olha esse texto aqui do profeta Isaías, capítulo 64, ele vai mostrar algo interessante. (64:6). 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Então, se dependesse das nossas iniquidades, nunca haveria perdão de pecados. Talvez, vamos imaginar, que Deus te mandasse para o inferno. Vocês todos estão aqui, Deus te mandasse vocês para o inferno. Chegasse lá, qual que seria a percepção que vocês iam ter de Deus? Deus é injusto? Estou aqui no inferno, será que Deus é injusto? Me botou aqui no inferno, fiz tanta coisa, fiz isso, fiz aquilo, mas eu vim parar no inferno. Que Deus injusto é esse? Não é a questão de Deus ser injustos. É questão que nós não somos bons o suficientes para merecer a eternidade por nossa própria conta. Por nós perdoando a nós mesmos. Esse era o ensino católico que era combatido aqui na época, que apresentava o arrependimento como parte da satisfação humana diante de Deus, especialmente no contexto da penitência. É o que a confissão de fé aqui ela quer combater. Vários documentos da teologia reformada, eles surgiram, a própria Bíblia, o cano da Bíblia, ele foi fechado em combates contra heresias da época. A confissão de fé também foi um livro onde foi motivado também através desses combates de heresias, de falsas doutrinas que eram ensinadas e estavam entrando dentro das igrejas. Aqui era uma clara a questão da penitência. Até hoje as pessoas querem pensar nisso como algo real. O nosso arrependimento não compra o perdão de Deus. Nós não podemos pagar nada, nem preço, por meio dos nossos atos piedosos. Porque se for pegar o catolicismo, eles acreditam
assim, né? O que eles fazem lá? A pessoa fez várias obras boas, a pessoa foi uma pessoa admirável no mundo, isso e aquilo. Depois que ela morre, o que eles fazem? Canonizam a pessoa, né? Torna ela um santo, porque ela teve vários atos piedosos durante a sua história de vida. Isso é contrário ao ensino da Escritura. Então, a ideia principal aqui da confissão é que não deveríamos achar que a nossa mudança de atitude e ação impressionam o Senhor. Não deveríamos exagerar a importância de nosso arrependimento para a nossa salvação. Lembra lá dos fariseus? Jesus chama eles de hipócritas, né, porque eles ficavam ali nas praças esperando as autoridades da época passarem para eles poderem levantar, subir no banco e começar a orar em voz alta, né, querendo chamar a atenção para si mesmos, né. Não é assim, os nossos atos, as nossas ações não impressionam o Senhor dessa forma, ao ponto daquilo que eu fiz ser o motivo pelo qual eu sou salvo. Deus, Ele nos perdoa quando abandonamos o pecado e nos voltamos para Cristo. E aí, para isso, exige fé e arrependimento. Ele não nos perdoa porque acha que nós nos arrependemos de nosso pecado e estamos fazendo expiação para os nossos próprios delitos. É eu fazendo expiação por mim mesmo. É eu, né? Sou eu, né? Sou eu, né? Indo lá e queimando um cordeiro por minha conta própria, para poder expiar o meu próprio pecado. Não é isso. Deus declarou, por exemplo, por meio do profeta Ezequiel, que iria mostrar misericórdia para o seu povo desobediente, dando um novo coração e fazendo-os andar em seus estatutos e cumprir as suas leis. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido isso. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto. Diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então não é por causa deles, é por causa do próprio Deus. Tem algumas expressões aqui no livro de Ezequiel, por exemplo, aqui no versículo 36, ó, vós saberão que eu sou o Senhor. Tem expressões assim, ó, eu, o Senhor, o disse e o farei. E saberão que eu sou o Senhor. Versículo 23, saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Porque é pelo nome dEle. É pela honra do nome dEle. Não é por nossa própria causa. Nós não somos o motivo disso tudo. John Murray, um teólogo puritano, disse que o arrependimento não é moeda para comprar o perdão. Lembra lá, John Tetzel, ele dizia, né, assim que uma moeda bate no fundo do cofre da Igreja Católica, uma alma vai do purgatório para o céu. Né? Ele disse, o arrependimento não é moeda para comprar o perdão, é a volta do filho pródigo que confia no Pai para recebê-lo. Então, o próprio exemplo do filho pródigo, olha só, caiu em si quando estava comendo lavagem. Se arrependeu daquilo que havia feito. Tem gente que se arrepende, mas não se volta para Deus achando que não é digna disso. Deus não está nem aí para mim mais. Veja, ele foi e voltou para os braços do Pai, que dentro da parábola simboliza o nosso Senhor. Essa é a ação que o arrependimento causa na nossa vida. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, o que é o arrependimento? É o ato da livre graça de Deus em Cristo. Diz aqui a seção 3 da confissão, né? Ou seja, o que ele significa? É totalmente merecido, totalmente imerecido. Ele é concedido por causa de Cristo e de sua obra expiatória, né, da morte de Jesus, e ele é livre, em qual sentido? De que não depende de mérito humano
mas do beneplácito divino, né? do desejo de Deus, da vontade de Deus, não da nossa própria vontade. Nós não dependemos do arrependimento como base do nosso perdão. É por isso que é uma livre graça de Deus em Cristo. Porque se dependesse de nós, né, o nosso arrependimento, muitas vezes, ele não é sincero diante de Deus. Muitas vezes ele é remorso, como nós falamos no início. Muitas vezes ele é medo de castigo, medo de uma punição. Mas ele é um ato da livre graça de Deus em Cristo. O arrependimento ele vai acompanhar o perdão, mas não vai produzir o perdão. O perdão ele é fundamentado exclusivamente no sacrifício de Jesus, não em nós. Spurgeon, o que ele dizia lá? Não é o arrependimento que salva, mas o arrependimento sempre acompanha a salvação. O arrependimento não é o remédio, mas é um sinal de que o remédio foi aplicado. O remédio está ali, curando a ferida, tratando a ferida. É um sinal de que ele e a cura da ferida é o sinal de que ele foi, né, o remédio ele foi aplicado. Calvino, o que ele falava? Que a graça de Deus em Cristo é a única base para o perdão. A reconciliação é exclusivamente obra de Cristo. Nada que façamos pode acrescentar mérito a ela. Nós somos justificados livremente pela graça em Cristo. Como diz Romanos 3, versículo 24. Mediante a redenção que há em Cristo, Ele é a base, Ele é a fonte, Ele é tudo que nós precisamos. Nós não encontramos esse ensino, por exemplo, em mais de um lugar dentro das cartas de Paulo. Em várias das cartas de Paulo há este mesmo ensino. Não é o nosso novo caminho que nos salva. Eu me converti, eu transformei a minha vida, mas não transformei a minha vida por mim mesmo. Minha vida foi transformada pelo sangue de Jesus. A minha vida foi renovada somente pelo sangue de Jesus. A remissão de pecados, que Efésios fala aqui no capítulo 1, versículo 7, não é segundo a qualidade do nosso arrependimento, mas segundo a riqueza da graça de Deus, que é rico e misericordioso, como diz lá o versículo 5 ou 4, se não me engano. E aí a seção 3 ela termina dizendo: contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Sem arrependimento nós não podemos receber perdão. Ele não é a causa, né, mas sempre temos de deixar claro que não há perdão sem arrependimento, como o irmão ali falou. Ele não é a causa, mas ele é necessário. Por quê que ele é necessário? Porque é uma ordem expressa de Deus. Vamos abrir aqui o Atos 17, versículo 30. Passei. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É a mensagem que nós temos que levar. Né? Todos em toda parte se arrependam. Né? Nós tivemos uma turma aqui, né, hoje pela manhã, 95 ou mais por cento delas não são evangélicos. Né? Mas a mensagem que foi trazida aqui foi clara. Através de Jesus, nós podemos ter esperança na vida após a morte. A reflexão foi clara. A quem que nós estamos seguindo? A quem que nós pertencemos? No final aqui, né, não é glória do pastor. No final, mais de 10 pessoas falaram: eu fiquei impactado com a sua palavra. Aí teve uma irmãzinha que era crente, eu nem conhecia ela, uma pessoa aqui, o Elton conhecia, né? Ela falou: aonde que a gente ia juntar esse tanto de pessoa que estava aqui dentro de um culto para ouvir a palavra de Deus? É por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades e falar, né? Vocês precisam se arrepender. Na sessão 1, se não me engano, eu falei lá que nós temos dois
Há dois erros na pregação do evangelho, né? Um erro, vamos ver se eu lembro aqui. Um erro é pregar o amor sem o arrependimento. Outro erro é pregar a fé sem transformação de vida. Vem, o importante é amar, não precisa se arrepender dos seus pecados, não. O importante é você crer, não importa em que você crê. Se você crê em Deus, ok, tudo bem, viva a sua vida e faça suas coisas. São dois erros que nós cometemos em relação à pregação do Evangelho, pregação que nós fazemos de evangelismo. Qual que é? Todos em toda parte se arrependam. Essa é a ordem. Esta é a prova de fé verdadeira também. Voltando um pouquinho aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, 13. Não era, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. É preciso arrependimento para que quando os nossos olhos fecharem para diante da morte, eles abrirem diante da eternidade com o Senhor Jesus. Essa foi a primeira pregação de Jesus, foi essa: arrependa-se e crede no Evangelho. Era o que Jesus pregava. E ela é parte inseparável da pregação. Eu acho que até esse texto aqui de Marcos, eu não conferi conferi os primeiros. Vamos ver aqui. Eu acho que esse foi o primeiro sermão que eu preguei no seminário, foi esse aqui. Ele mesmo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que Jesus quer que a gente pregue para as pessoas. Sem arrependimento não há reconciliação com Deus, porque não há abandono do pecado, nem submissão ao senhorio de Cristo. Então, não é o arrependimento que nos salva, mas ele é parte importante dentro desse processo. Ele é necessário não como pagamento, mas como evidência da obra que foi feita no nosso coração, do pagamento que foi feito em nosso favor, a dívida que foi paga em nosso favor. Herman Bavinck, ele era um teólogo holandês, ele diz que a graça não apenas perdoa, mas também renova. Onde não há arrependimento, não há sinal de que a graça tenha agido. Então, diante de algum pecado, se nós não agirmos com arrependimento, não há sinal de que nós vamos abandonar o pecado. E a tristeza é muito maior. Jesus disse isso em mais de uma ocasião, e uma vez ele o disse 2 vezes seguidas. Se porém não vos arrependerdes, ele disse a uma multidão, todos igualmente perecereis. Foi o texto que nós lemos. Nós não devemos chamar alguém para o Evangelho e oferecer apenas aceite Jesus. É um apelo válido, é um apelo maravilhoso. Mas ele precisa vir também com uma chamada para o arrependimento. Para o arrependimento de vida, para mudança de vida. Um pastor, eu não lembro o nome dele agora, mas ele postou essa semana 2 exemplos, dos anos 90, lá tinha aquelas mulheres lá, tiazinha e feiticeira. Hoje elas mudaram de vida. E elas deram testemunho um tempo atrás desses aí. A feiticeira, que é até lutadora, lutadora não, esposa do lutador lá do Vitor Belfort, ela falou no testemunho dela sobre a metanoia. Se não houver metanoia, ela explicou com as palavras dela o que significava metanoia. Se não houver metanoia, não vai haver arrependimento, não vai haver transformação, não vai haver mudança de vida. Foi isso que me fez largar ali a personagem da feiticeira. Então, a mensagem de apenas aceitar Jesus, ela é válida para os nossos dias, mas ela precisa ser também carregada com a chamada ao arrependimento. É o que está faltando aí em muitos hoje em dia. Então, nós devemos fazer um exame pessoal, perguntar a nós mesmos: meu arrependimento é apenas medo
das consequências ou ele é fruto do amor a Deus? E nós vamos, tendo isso em mente, entender que o perdão ele vem pela graça e não pela intensidade do meu arrependimento. Tinha um pai da igreja que, para evitar tentações, ele se chicoteava, não sei se era Agostinho, ele se chicoteava, né, para ele poder se arrepender do seu pecado, e quanto mais ele se chicoteava, ele achava que mais perdoado por Deus ele era. Era aí, ou foi São Francisco de Assis, um dos dois, né, surgiu ali um grupo de pessoas que se escondiam do monastério, né, e se chicoteavam para poder ter os seus pecados perdoados. Uma vida contínua de arrependimento não é um ato único, mas um hábito do coração regenerado. Ezequiel lá diz, né? Vos darei um coração novo, um coração de carne. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne, um coração regenerado, que precisa ser habituado com as coisas de Deus. E a gente chega na seção 4, que vai dizer: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. O que isso significa? São duas frases de transição aqui. Ó. A primeira, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. E aí o texto vai nos lembrar que todo pecado, por menor que pareça aos nossos olhos, merece condenação eterna, porque é uma afronta contra o Deus que é infinitamente santo. Salmo 51, versículo 4, aqui, ó. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Você pode fazer comigo o que o Senhor quiser, que o Senhor não vai ser nem justo, nem puro, porque fui eu que pequei. O problema não é o tamanho da ação, não é o tamanho do pecado, mas a gravidade da ofensa contra o caráter de Deus. A própria lei dentro do Antigo Testamento, né, ela trazia esse sentimento, porque quebrar um mandamento, uma das 613 leis, além de transgredir contra o legislador das leis, que era o próprio Deus, né, quebrou todas. Então, ali era uma ofensa contra o caráter e a lei de Deus. Então, a ideia de que existe o pecadinho e o pecadão, né? O que vocês acham? Existe o pecadinho e o pecadão? Né? Ou existe só pecado? Ou os nossos olhos estão somente naqueles pecados que são públicos? Né? Geralmente, os nossos olhos só olham para esses, né? Olham lá para a pessoa que diz que é isso, que diz aquilo, e aquela que mente, né? Olha para aquela lá que acaba, né, engravidando antes do tempo, né? E aí é público, que tá, a barriga ela cresce, né? Mas aquele que está espalhando fofoca no meio do povo, nós muitas vezes não olhamos, né? Não existem pecadinhos inofensivos ou falhas toleráveis diante de Deus. O menor ato de rebelião exige justiça. Não importa se é feito por adolescentes, né, adolescente no auge da puberdade, os hormônios estão lá, né, e tem, né, os embates com o sexo oposto. Às vezes, para nós, que adolescente não já fez isso, né? Que adolescente não beijou na boca antes do tempo? Não saiu escondido para fazer isso, para fazer aquilo? Né? Essa é coisa pequena, mas acho que isso não. Não. É rebelião contra Deus. E exige justiça. Né?
A todos é ordenado que se arrependam, por quê? Romanos 5,12 vai dizer que todos pecaram. E o salário do pecado, segundo Romanos 6,23, é a morte. Os próprios reformadores, eles enfatizaram que a raiz do pecado é a inimizade contra Deus, não apenas a sua consequência externa. Então, às vezes, aquele pecadinho que a gente pode achar que não tem nada a ver, ele causa uma consequência externa muito danosa dentro dos nossos olhos, que os nossos olhos podem ver. Imagine para Deus. Ou muitas vezes ele não causa uma consequência tão grave assim aos nossos olhos, mas Deus foi ofendido da mesma forma. Deus foi ofendido da mesma maneira. Jonathan Edwards, o que ele disse? Um único pecado merece condenação eterna porque é contra um Deus infinito. E uma ofensa contra o ser infinito requer uma penalidade proporcional. Mas como nós vimos, o arrependimento, ele é um ato da livre graça de Deus. Deus não leva os nossos pecados em consideração quando nós somos salvos. Senão seria difícil ser salvo. Seria praticamente impossível ser salvo. Se fosse ali computar todos os nossos pecados nas nossas contas, nas nossas custas. Então, a todos é ordenado que se arrependam, mas todos se arrependem? Não. Há rejeição ao chamado ao arrependimento. As pessoas que cometeram pequenos pecados também precisam se arrepender. Não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Aí vem a outra parte, né? Assim também, não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Aqui é o outro lado da verdade, ó, aqui, ó. Nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus quando há arrependimento genuíno, quando há arrependimento verdadeiro. A salvação, né, em Cristo é maior que a culpa mais profunda que a gente possa carregar na nossa vida dos tempos passados, que foi tudo jogado no mar do esquecimento. Está lá. Né, que a gente nem sabe onde é, porque não é um lugar físico. Na mente de Deus não existe. Na nossa mente pode até latejar de vez em quando, né, as coisas do passado, né, mas não nos condena mais, não nos pune mais. O arrependimento verdadeiro, ele sempre é acompanhado do perdão pleno. Nós vamos ler esse texto depois lá. Aqui, ó. Não existe pecado imperdoável para quem se volta a Cristo em arrependimento, exceto a rejeição final e consciente do próprio Evangelho. Aí não tem volta, não. Se durante a vida, durante o tempo de vida, rejeitou o Evangelho, de forma consciente, né, ou até de forma, né, da revelação geral, né, de Deus, não tem como. Não tem purgatório. Não tem penitência. Não tem segunda chance. Então, essa afirmação é profundamente consoladora para pecadores quebrantados, mostrando que a cruz é suficiente para a maior de todas as transgressões. Ó Isaías, aproveitar que nós estamos aqui no Antigo Testamento. Isaías capítulo 1. Lá no versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Porque não há condenação, como diz Romanos 8, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é outro combate aqui da confissão, né, do que, por exemplo, do perfeccionismo legalista. O que é isso?
minimiza a graça para grandes pregadores. Ali em Gálatas, um dos problemas dos Gálatas, por exemplo, era os antinomitas, que eles eram contra a lei. E eles queriam viver somente pela graça. Mas na graça, em qual sentido? Na graça de que eles poderiam viver da forma com que eles quisessem viver. É por isso que Paulo diz lá, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. É um pouco do que se vê. A hipergraça, dentro da hipergraça que nós vemos hoje. Eu vi isso aí, né? Né? De peruquinha. Ah, é? Esse aí eu não vi, não. Então, vai minimizar a lei para poder viver uma vida desenfreada. E ai de você se for contra. E ninguém tem nada a ver com isso. Outro combate aqui é o desespero espiritual. O que é isso? Pensa que certos pecados são imperdoáveis para o arrependido. Nossa, eu cometi esse pecado aqui, não tem perdão, não tem jeito, o que eu posso fazer? Fica se perguntando, o que eu posso fazer? Ou, como eu disse na visita que eu fiz hoje, a pessoa ficou se perguntando, eu falei, não fique interessada nos porquês. Que ela se perguntou, o que eu fiz no passado para eu estar vivendo isso hoje? É pergunta de muitas pessoas, o que eu fiz no passado para estar vivendo isso aqui hoje? Lembra do cego lá, que chegaram para Jesus e falaram, Jesus, quem pecou para ele ser cego? Ele ou os pais dele? Nenhum, nem outro. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Então, às vezes a gente fica, esse desespero espiritual, por quê? Por que aconteceu isso? Por que comigo? É um desespero que faz nos pensar que os pecados que nós cometemos eles são imperdoáveis. Mas, na verdade, só não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Martinho Lutero ele escreveu, quando o diabo te lembrar dos teus pecados, lembra-lhe do sangue de Cristo que é maior do que ele. Olha que frase bonita, que traz para nós algo vívido no nosso coração. Lembra-lhe do sangue de Cristo que é maior do que eles. Sim. Por isso que ele dizia lá, muitas vezes, achei que o velho homem tinha sido sepultado nas águas do batismo, mas descobri que o desgramado sabe nadar, ué. Que a mente dele vinha... Olha o que diz Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Mas nós estamos diante de um Deus que as pessoas acham que é um Deus sanguinário. As pessoas falam isso no Antigo Testamento, É um Deus sanguinário, é um Deus de guerra, é um Deus disso, Deus daquilo, Deus que permitiu isso. Ele é rico em perdoar. Que Deus é esse que existe algum outro que tenha essa característica aqui dentro das outras religiões que nós vemos por aí? Eu nunca ouvi falar. É rico em perdoar. Ué. Olha lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia para nós. O nosso passado não nos condena. Porque nós somos salvos em quais esferas de tempo? Passado, presente e futuro. Nem futuro, porque o futuro está na mão de Deus. A gente fica querendo tirar o futuro da mão de Deus, aí vem a ansiedade. A ansiedade é isso, tirar o nosso futuro das mãos de Deus. Mas nem isso pode nos condenar. Essas verdades mantêm o equilíbrio essencial para nós, porque confronta a minimização do pecado, a primeira parte.
Não há pecado tão pequeno que possa nos condenar. Né? E a segunda parte, não há pecado tão grande que pode condenar aqueles que se arrependem de forma verdadeira. Confronta o desespero e a incredulidade na graça. Né? Muitas vezes a gente não quer pensar nisso na graça. Porque a gente quer estar no controle. Eu estava falando isso com o presbítero Hélio, sábado, indo lá para o posto. A gente quer estar no controle das coisas. Enquanto a gente não, né, encontrar alguma coisa que coloque o controle da nossa vida nas nossas mãos, a gente não sossega. Por isso que as pessoas, mesmo na igreja, né, elas ainda têm um vazio dentro do coração delas. Porque elas não conseguem aceitar que foi feito por elas. Porque elas estão acostumadas a fazer por elas. Elas estão acostumadas a viver as suas vidas aí fora da igreja, onde elas fazem, para poder receber alguma coisa, receber um elogio, receber um salário, receber isso, receber aquilo, receber um presente. Né? E aí, quando descobre que alguém fez alguma coisa por ela, não consegue aceitar isso. Porque o coração não foi preenchido. Ainda se encontra na incredulidade e na graça de Deus. Sem a primeira sentença lá, o evangelho se torna superficial. Né? Mas sem a segunda, o evangelho ele se torna opressor. Mas a verdade, o evangelho não é nem superficial e nem opressor. O evangelho é o poder de Deus. E quando esse poder de Deus ele entra na nossa vida, ele transforma. Né? Ele transforma tudo. Toda a nossa visão de mundo, toda a nossa cosmovisão, ela é mudada, ela é transformada. Não tem como a gente estar aí tentando conciliar uma vida no Egito e a mesma vida em Canaã. Não é possível isso. Isso é porque tenta fazer isso porque não se encontrou ainda com este evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Saber disso vai nos levar à humildade constante, ou seja, reconhecer que mesmo pecados pequenos nos condenariam sem Cristo. Mas já que Ele no nosso barco está, não há pecado pequeno que vá nos condenar. Até rimou, está vendo? E esperança para todos, porque pregar que não há culpa que o sangue de Cristo não possa limpar. Uma vez eu fui aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Floresta. Tem um albergue. Nós vamos fazer um trabalho de evangelismo lá, né, e tinha um morador lá de rua que eles se denominavam uma pessoa de outro sexo. E a gente falando com ele lá, pregando para ele, ele falava, eu não consigo aceitar que Deus ele vai me aceitar por causa da vida que eu vivo hoje. Por causa da vida que eu vivi antes. Então ele achava que não tem jeito para mim. Ele se condenava. Né? Então o que? Ele precisava ouvir isso aqui. Não há culpa que o sangue de Cristo não possa limpar. Né? Até o mais moribundo de todos os homens, que aos nossos olhos, não há culpa que o sangue de Cristo não possa limpar. Isso é esperança. Né? Isso impacta a nossa evangelização. Por quê? Mostra tanto a gravidade do pecado quanto a suficiência da cruz. O pecado é grave, o pecado é gravíssimo, seja ele pequeno ou grande. Porque ele é feito contra, ele é cometido contra o Deus que é santo. Que é, na linguagem hebraica, no paralelismo hebraico, né, é santo, santo, santo. Não tem o santão, como no português. Né, e por isso que repete-se 3 vezes. Né? Não há pecado tão grande que a cruz não possa limpar, não possa transformar. Não há vida tão suja que a cruz não possa lavar. Lembrei de Tito agora, né, 3,5. Nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então não há vida. Isso impacta a nossa evangelização, porque as pessoas que estão aí perdidas, caminhando para
o inferno, muitas vezes elas têm esse pensamento aqui, não tem o que fazer. Eu tô perdido. Eu cometo tanto pecado que não tem como eu ser perdoado. E aí ela se vê de frente com o evangelho. Há perdão, há restauração. Mas você precisa também se chegar a Deus em fé e arrependimento. Mas sem o Espírito Santo convencendo lá do pecado, do juízo, da justiça, isso não é possível. Né? E aí vai nos levar o quê? A ajudar pecadores arrependidos a abandonarem a culpa paralisante, porque é um medo que paralisa, congela a pessoa. Né? Principalmente quando você pergunta para ela, para onde você vai depois da morte? Para onde você vai depois da morte? Aí muitas pessoas não sabem como responder. Muitas pessoas não entendem, né, que a vida ela não termina aqui. Né? Há uma eternidade, tanto para o céu quanto para o inferno, o lago de fogo. Tranquilo? Fica a sessão 5 e 6 para a próxima semana. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, bendizemos o nome do Senhor. E agradecemos, ó Pai, porque um dia nós, através do Teu Espírito, fomos chamados ao arrependimento, Pai. O Senhor nos chamou ao arrependimento para a salvação, mas também nos chama sempre ao arrependimento dos nossos pecados, sejam eles pecados privados, sejam eles pecados públicos, Pai. Nós pedimos a Tua graça sobre nós para que continuemos a depender somente da Tua graça, não dos nossos próprios esforços, ó Pai, não dos nossos méritos, não do que nós possamos comprar ou fazer para encontrar o Senhor, Pai. Que toda fé e todo arrependimento que há no nosso coração e que vem do Senhor para nós, ele possa voltar para o Senhor de forma genuína, de forma sincera, de um coração quebrantado e humilde que o Senhor não despreza. Que o Senhor abençoe o nosso restante de noite e nós possamos sempre nos lembrar da sua eterna palavra e de que o Senhor está no controle de toda a nossa história. Nós não sabemos qual é a nossa história, o futuro nosso, mas já está escrito, todos os dias foram escritos e determinados, como diz o Salmo 139. Pai, que o Senhor nos ajude a viver todos eles, Pai, debaixo desta graça maravilhosa, para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém. Deus abençoe.